Rogério, muito obrigado por aceitar essa nossa caminhada do Caminhos do Conhecimento. Esse que são gravações que a gente conversa com pessoas que têm a notoriedade e principalmente transmitem informações para as pessoas e deixam o seu legado e principalmente as informações para a qual a vida se norteia. Em diversos podcasts eu já vi você conversando e fazendo perguntas complexas, né? Que você responde elas com uma sabiedade profunda sobre as informações que você carrega. Gostaria de pedir qual é o teu entendimento sobre a vida na ótica dessa sua existência como Rogério. O que vamos deixar com todo esse material que você escreve nos livros, que você deixa nas suas palestras? Eu não tenho ideia muito precisa disso, porque o volume de informações que eu coleciono, na minha mente, eu não consigo às vezes distinguir o que é que eu já expressei a pedido de amigos de outros rincões existenciais e o que é que ainda permanece silenciosamente guardado e que eu ainda nem escrevi, nem fiz palestras sobre isso. Então eu não sei direito se, entre aspas, esse corpo morresse hoje e eu estivesse liberado disso, a impressão que eu tenho, ou se eu tivesse que ter uma certeza sobre isso, é que somente uma pequena parte do que seria desejável eu consegui reproduzir. Porque eu sempre trabalhei com uma certa dose de mau humor. Eu não gosto do que faço, nunca procurei isso, mas, meio que forçado por circunstâncias, assumi e assumo eu mesmo a responsabilidade. O pseudônimo, exatamente, eu decidi porque eu queria não aparecer. Obviamente foi um plano ridículo, mas é isso aí. Então, assim, eu não sei muito bem analisar ou fazer uma abordagem crítica desse aspecto, mas em relação ao todo, se é que eu também sei medir isso, com certeza o que fica é muito pouco diante do que poderia ter ficado se as circunstâncias da vida tivessem sido outras. Eu sempre produzi esses livros, essas coisas aí que eu trabalho, ao longo das madrugadas da vida, ao longo na periferia do meu cansaço, ou seja, quando eu já tinha que dormir para trabalhar, eu parava de fazer o que eu estava fazendo, mas nunca fiz de bom grado. Fiz porque achei necessário. Então, assim, eu não tenho a menor ideia. E, sinceramente, não me importo em ter ideia sobre o que vai ficar. Eu trato isso como sendo um cesto de lixo. Vejam o quão de importância eu dou ao tema. Quando eu criei o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, eu dizia, eu vou criar uma lata de lixo virtual para esconder todo esse lixo que eu produzi, e se as gerações humanas futuras virem nisso algo de útil, elas mesmas se encarregarão de retirar daqui e fazer disso o que quiserem. Senão, no lixo já está, no lixo permanecerá. E isso vai para a latrina do tempo universal algum dia. Eu não tenho o menor vínculo com o que eu faço. Ou seja, o meu ego não está presente nisso. Por isso que eu me despreocupo. Então, assim, não é uma questão de desapego, mas é porque o que eu fiz meio que a contragosto. Eu não gostaria de ter feito o que fiz, mas, enquanto vida existir nesse corpo, eu vou ter que continuar a fazer o que eu fiz até agora, que é tentar reproduzir todo esse arcabouço de assuntos que estranhamente estão disponíveis na minha mente. Que bom. Bem, eu lhe conheço há pouco tempo fisicamente, mas nesse meio tempo que o conheço, já aprendi muito, me inspirou, inspira outras pessoas, e principalmente do que tangencia o ser humano
em suas palavras, por mais que você ache que não o suficiente, está inspirando outros a se autodescobrir ou pelo menos a se questionar, muitas vezes. Em termos de homem, converse com sua filha, que tem orgulho de você, converse com seu filho, que tem orgulho de você. Diante disso, essa é uma potência máxima do ser humano, que pelo menos os filhos e a família estejam ao redor, mesmo que na existência total, de repente muitas coisas foram em atropelo. Então, o Jean Val-Elan, mesmo que se escondendo, ele se tornou o Rogério se torna esse Jean Val-Elan. Mas esse Rogério está deixando muito legado para nós, mesmo que com o pseudônimo de Jean Val-Elan, e que está inspirando, começa a inspirar pessoas a se buscarem. E eu sempre digo, aonde eu vou, que temos o privilégio de termos no Brasil grandes pensadores e instigadores a essa nova espiritualidade. O que você vê sobre essa ótica? De fato, há um processo de escrutínio constante de minha parte em torno desses assuntos, o que termina levando, sim, a que perguntas, novos questionamentos desagradáveis movimentem diversos setores da crença esotérica, do esoterismo em geral, da fé religiosa das pessoas, da fé política das pessoas. O que eu falo incomoda o espectro todo, então isso promove, de fato, fica instigante. Mas não quer dizer que seja agradável, nem quer dizer que esteja correto. Mas são perguntas, são questionamentos que movem as pessoas, e isso é a única proposta que eu me permito ter, que é de tentar me afastar da ignorância fazendo perguntas, não necessariamente encontrando respostas. Quando você pretende ofertar respostas, há o pressuposto de que essas respostas para você são verdadeiras, são corretas. Eu não tenho esse pressuposto nos livros que escrevo, nem nas palestras que produzo. Eu mesmo digo, não sei se isso está correto. As gerações futuras é que irão perceber. Com isso, eu me dispo de quaisquer preocupações no campo do ego, de ser aplaudido ou vaiado, compreendido ou incompreendido. Eu respeito todas as opções, mas não me valho delas e nem preciso de nada disso. O que eu faço e faria e farei enquanto puder, independente de ajudas, de atropelos, de obstáculos, de perseguições. E assim, eu não me acho alguém com notoriedade. Eu agradeço a sua generosidade, mas eu não me tenho como alguém, como personalidade, de forma alguma. E assim, pretendo sair dessa vida pensando dessa maneira. Por quê? Porque tudo isso é muito efêmero. A notoriedade que, em tese, hoje alguém possa achar que tem, porque tem views, likes, essas coisas todas da internet, isso tem o seu valor, mas para mim isso não faz parte, não compõe o meu lado psicológico nem a minha vida. Por quê? Porque isso não sou eu, isso é só uma expressão dos movimentos da minha mente, dos movimentos de amigos espirituais e de outros orbes que pedem para que eu explore esses assuntos e ajudam nessa exploração. Então, assim, eu meio que me separo disso tudo. Então, eu sei que isso está sendo movimentado amplamente em alguns setores de internet, em certos sites, blá, 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 mas isso é o tema, não sou eu mesmo não me tenho como alguém importante, ou personalidade ilustre, notoriedade, ao contrário, não penso nada disso, eu não me vejo dessa forma. O fato de meus filhos terem orgulho de mim é um disfarce amoroso que eles são obrigados a ter. Mas, assim, em sã consciência, eu e eles, nós não gostaríamos de estar, penso eu, fazendo isso. Por quê? Porque é um preço desagradável que se paga, fazendo algo diferente do resto da época em que você vive. É como se tivesse todo mundo andando numa direção, aí você sozinho vem na direção contrária. Isso é meio desagradável. Então, essa sensação de coisa nova, de produzir algo novo,
Se fosse no campo artístico, cultural, seria uma maravilha. Mas não é. O que eu faço é algo no campo do conhecimento, entre aspas, esotérico, filosófico, religioso, oculto. E isso aqui mexe com muitos melindres, com muita questão de crença pessoal. Então termina sendo algo que é como se eu estivesse provocando, mas eu não quero provocar ninguém, eu apenas exerço o meu direito de questionar e ofertar essas questões que no início eu julguei que eu estava apenas fazendo para mim mesmo, mas todo um processo terminou me fazendo publicar, tornar isso público, tornar isso de conhecimento amplo, mas assim, eu não sou... Uma vez alguém disse, você é um youtuber famoso. Eu digo, eu nem sou famoso e nem sou youtuber. Você é o quê? Eu digo, nada, não, mas eu sou um escrevente. Não, você é escritor. Nem escritor me considero. Por quê? Porque eu não escrevo de bom grado. Eu me tornei um escrevente forçado pelas circunstâncias. Então, assim, essa indefinição de minha parte não é uma indefinição, é uma definição que eu não tenho como me enquadrar como isso ou aquilo, porque no final eu não sou nada. Mas tenho em mim os sonhos do mundo, todo o universo que eu puder ter, repetindo Fernando Pessoa. Mas esse universo que você espera e que todos nós esperamos é essa harmonia. Isso dá para ver em seus olhos, independente do que você queira. Eu observo isso assim como outros observam isso. E você criou o Mentalma, quem sabe, para dar informações às pessoas e, como você diz, façam o que vocês querem com estas informações. Mas, a partir dessas informações, nós somos responsáveis por isso. E nós estamos saindo de mais um desses seus cursos que você desenvolveu para você, e que bom que replica isso para nós e vai continuar replicando. O que eu anotei nesse Mentalma foi o seguinte: nós não precisamos estar estáticos, nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos do movimento, nós precisamos muitas vezes ser chacoalhados, e a sua coragem dá isso, a coragem a outros, assim a mim, a outras pessoas também, que possam trazer esta voz e um pouco da compreensão fora dos livros. Porque a grande maioria das filosofias, os filósofos muitas vezes nem conhecem seus livros, dos religiosos nunca leram os seus livros sagrados e praticam algo que eles não conhecem. Você está trazendo à luz toda esta escuridão de informações boas que existe para o ser humano se desenvolver. Isso é notório. Então, por mais que não queira, isso revela quem nós somos. Nós não vamos discutir pela sua tentativa de me elogiar, o que muito eu agradeço. Mas, assim, é generosidade sua, porque, de novo, tudo isso, entre aspas, que pode significar as informações que eu repasso, isso eu comecei a fazer para mim mesmo. Nunca teve o objetivo de um dia ser conhecido de ninguém. Isso tudo eram apontamentos. O próprio Mentalma era só uma doutrina de vida minha. Então, assim, eu preciso deixar isso sempre claro. Existe uma escritora canadense, Antonine Meyer, que alguém uma vez perguntou para ela: esses livros que você escreve e que não era muito lido, coisa e tal, no início. Ela disse: meu filho, eu escrevo isso porque, assim, eu me considero um artesão. Eu acho que Deus, esse Deus aí da Bíblia, né, trabalhou o primeiro dia, segundo, terceiro, no sétimo ele descansou. Aí eu acho que ele não acabou a obra dele, então eu me considero um artesão do 8º dia da criação. Então, Antonine Meyer, ela se tem como artesã do 8º dia da criação, e eu meio que tomo emprestado essa definição dela, porque é a única coisa que eu consigo emprestar a mim mesmo em termos de epíteto. Eu sou alguém que tenta ser um artesão desse complemento à criação que provavelmente não foi bem acabada e precisa de reparos, como o próprio termo tikkun, o termo cabalístico, impõe. Então, assim, eu tento ser esse artesão no âmbito daquilo que eu posso produzir,
no sentido de reflexão. Mas, de novo, eu tentei fazer isso só para mim mesmo. Eu nunca imaginei que isso iria se tornar público. Em se tornando público, claro que eu reconheço e me assusto com a importância que para poucas pessoas, ou muitas, o que seja, mas se fosse só para um, isso para mim já seria complicado. Por quê? Porque eu me sinto responsável por tudo isso que eu faço. Ainda que eu não tenha querido fazer, mas eu me sinto responsável. Então, quando alguém diz, Rogério, eu preciso conversar com você, dou uma dúvida do livro, aí eu fico tentando conversar, porque eu me sinto na obrigação de... Não é? Tanto é que eu converso com qualquer pessoa que queira conversar comigo, desde que eu possa, porque eu me sinto na obrigação. Só que aí entra um lado meio esquisito da história. Eu recebo muitas críticas também. E, de vez em quando, essas críticas se tornam mais próximas e eu percebo que a pessoa está me criticando, nunca leu nenhum livro dos que produzi. Não conhece nenhum dos temas que eu abordo, mas critica duramente. Aí eu olho para a crítica, vejo o que é que eu posso retirar ali. Não tem muitos elementos que me sejam úteis, mas eu olho para a pessoa e isso acontece muito no mundo da internet. Então, assim, essa coisa de ser útil, o que eu faço, eu reconheço que possa ser curioso para muita gente, pode despertar curiosidade em muita gente, mas a utilidade do que eu faço ainda é para poucas pessoas. São poucas pessoas. Os cursos do Mentalma, online, Mentalma dirigido, são para poucas pessoas. Os temas da revelação cósmica, que são temas fortes, pesados, são para poucas pessoas. Né? Então, assim, por isso que eu não me tenho uma ordem de grandeza que implique em me achar isso ou aquilo, porque eu sei que o trabalho é para poucas pessoas, eu tenho consciência disso. E isso para mim é tranquilo. Então, assim, eu não me vejo como alguém que vai mexer com o coração de muita gente, não. Eu espero mexer só com a mente das pessoas. Tá. E nessa produção toda, não somente sua agora, né, num âmbito mais brasileiro, todos esses escritos que todos estão deixando, uns com um alinhamento mais psicológico, outros mais mental, outros mais espiritual, nós estamos rumando para as próximas gerações ter um outro impacto sobre a própria vida. O que esperar 200 anos após nós já estar fora daqui? 300? Como queira responder esta pergunta. Responder essa pergunta para 2 anos já é difícil, imagina para 200 anos. Por que é difícil? Porque, assim, nós humanos somos muito ingênuos nas nossas concepções em relação ao paraíso, à espiritualidade, a outros níveis que nós sempre fomos levados a pensar que são níveis onde lá se sabe das coisas e aqui a gente não sabe. Onde lá só tem gente boa e aqui só tem gente complicada. E não é bem assim. Na verdade, não é assim. O lá que a gente fala, seja paraíso, nível espiritual superior, erraticidade, como Kardec se referia, seja ao lá que a gente estiver falando, ninguém tem a chave de resolver o problema do caos que nós estamos metidos. Se existisse essa chave, alguém já poderia ter usado lá atrás. Por quê? Porque a infecção do caos, isso já é sabido em circuitos mais fechados, já está chegando nos níveis superiores. O que implica dizer que se isso for verdade, e se no nível superior existisse uma chave para resolver o problema do caos, eles já teriam feito porque eles já estão sendo atingidos. Então, esse é o tipo de mundo paralelo que eu sou obrigado a coexistir com ele para tratar dessas notícias e trazê-las para a minha intimidade e ver o que é que daqui eu posso sinalizar. Por quê? Porque no caos em que nós vivemos, o caos se transforma no palco primário em que todos os olhos, todos os níveis de atenção se voltam, porque é o único ambiente que pode ser visto, percebido por todos os demais níveis de ambientes existenciais. Preste atenção. O caos, o palco primário, é o único que pode ser acessado pelos demais.
Nós que estamos aqui não acessamos mais nada, mas todos nos acessam. Então, se há uma resolução em curso para resolver problemas da periferia do vórtice ou de outros níveis desse vórtice, nós que estamos aqui na base do vórtice, nós temos que recolher tudo em nós mesmos para ressignificar e distribuir. Então, assim, essa história humana, ela tem um problema terrível de um deadline, de um possível limite de 18 mil anos. Mas, assim, a coisa está tão complicada que a minha impressão é que são 18 anos ou 18 dias e não 18 mil anos. Por quê? O espírito que me anima, ele já brincou de preparar uma próxima encarnação uma ou duas vezes, e vamos assim dizer, e rasga, só uma metáfora, rasga o planejamento, porque o nível de imprecisão no campo de certezas que se podem ter sobre o futuro imediato é muito grande. Eu não sei se eu vou me estender, mas aqui a gente precisa compreender algo. O tempo que nós chamamos de passado, presente e futuro é só uma maneira de nós chamarmos, mas ele é uma só expressão vibratória. Lá atrás, quando um ser chamado Orlog criou as 3 nornas da mitologia nórdica, e uma chamou-se Urdr, que representava todo o passado das informações até então produzidas. E como essas informações eram pendentes, Vivendre, que é outra norne, que trata do presente, e Skuld, que seria do futuro, isso que a gente chama do futuro é tão somente o quê? A certeza de que em um tempo terá que ser providenciado a resolução das pendências que Urdr, o passado, colecionável. Então, o que é que implica dizer? Se há pendências colecionáveis do passado, isso implica dizer que o futuro já está escrito, porque o futuro precisa ser cumprido nos termos da pendência que precisa ser resolvida. Nessa perspectiva, olhem bem como a coisa é complicada. Aquilo que é pendente de resolução pressupõe um futuro já determinado. O espírito que nos anima, ele compreende essa faixa toda. Nós humanos não enxergamos. Uma pequena parte. A gente só vê o presente e essa vida e não tem noção. Mas o espírito que nos anima, se ele estiver livre e tiver uma visão minimamente adulta, ele percebe isso aqui. Então ele sabe o passado e o futuro. E o jogo do momento presente é nessa perene e permanente tentativa de ajustar isso aqui. Então, assim, frente ao que já está colocado, os próximos 200 anos são muito complicados, porque pertencem a esse futuro que já está escrito. Aí a pergunta é, todo futuro já está escrito? Eu lhe digo não. Há futuros, entre aspas. Há destinos que precisam ser cumpridos, o que faz com que o futuro desses destinos seja algo já escrito nas estrelas. Mas, para os que são livres de pendência no passado, estes podem produzir um futuro ou um destino totalmente livre e diferente do que acontece com quem tem pendências. O que a gente chama de futuro são 2 componentes vibratórias que podem ou não se encontrar, e o futuro livre e sadio produzido pelos que podem isso fazer pode resolver pendências estagnadas de milhares, milhões ou bilhões de anos. Esse jogo ainda está sendo tentado ao longo de 18 mil anos para ver se é possível para frente nós seguirmos adiante. Mas meia dúzia de seres sabem disso e aqui na Terra 1 ou 2 malucos têm consciência desse nível de discussão, mas não dá para mostrar isso para ninguém nem provar que isso é verdade. Então, falar dos próximos 200 anos não tem como falar de nada bom. Eu prefiro não falar. Por quê? Porque a escatologia, ou seja, essa coisa de que o futuro vai ser maravilhoso ou vai ser horrível devido às questões escatológicas, ou seja, previsões de finais de tempo com acontecimentos não agradáveis, é só o que se observa nas pendências do passado. Então, não tem como a gente vislumbrar um futuro agradável para a humanidade.
porque a humanidade está ligada a essa tendência que ela própria criou, ainda que ela não tenha culpa ou responsabilidade disso, porque já é uma pendência que vem de outros níveis existenciais que foi criminosamente alojado no genoma humano. Porém, alguns poucos humanos conseguiram liberdade e estão atuando, tentando produzir um futuro, estou só repetindo o que falei já, que possa ter alguma interseção com esse futuro obrigatório que inevitavelmente vai ocorrer. Mas o que é que nós não sabemos hoje é se isso será possível. Mas está sendo tentado. Mas se vai ser possível, ninguém sabe. Mas se for, aí altera esses 200 anos em muitas partes do que está inevitavelmente posto como sendo algo que vai acontecer. Então, assim, ainda é um jogo de xadrez, em que o checkmate não está absolutamente previsto dentro de uma, duas ou três jogadas. É preciso, nessa luta entre o que a gente chama de bem e mal, luz e trevas, supondo um jogo de xadrez entre essas duas forças, isso ainda demanda alguns movimentos. Não dá para se prever hoje com exatidão os próximos X anos para frente. É complicado. Eu não teria nada de bom a dizer para a humanidade. Vou lhe fazer uma pergunta que, de repente, ainda possa aprofundar mais esse assunto. Se nós pegarmos o Êxodo, lá do Antigo Egito, trazer para a nossa realidade as 10 pragas que aconteceu e vou colocar a primeira praga como esse vírus que fez com que também a humanidade entendesse que algo visível pode acontecer com o ser físico através de algo tão invisível, a percepção do olho humano. Então, ele, de alguma forma, ele entendeu que existem essas mutações a partir do corpo humano de algo invisível. O que eu sempre tentei trazer para as pessoas é por que não, então, absorver o seu próprio espírito e tentar compreender-se sobre si mesmo nesta ótica. Do invisível ser algo positivo, mesmo que dentro da própria mente. Vou colocar essa como uma primeira praga, que a nossa humanidade tem nesses próximos anos a se entender para dar um despertar também, para revelar-se quem nós somos em essência. Ou seja, se nós não despertar com essa, que já nos colocou como unidade, que todos nós sabemos que existia em todos os cantos do mundo, isso já atingiu, então nós somos uma única tribo, digamos assim. Se essa não vier, vem a próxima, vem a próxima, vem a próxima. Você está falando nas pandemias. Nas pandemias, isso como uma analogia. Também entendo que nos últimos anos, vamos pegar 300 anos, o ser humano, racionalmente, ele começou a pensar em outras coisas que antes não pensava, no mundo espiritual, por exemplo, que veio seres e espíritos revelar coisas para nós. Então, assim como a revelação cósmica é algo diferente, que pode combater esse tipo de enfermidade mental, principalmente. Você acha que essas outras pragas, digamos, poderão vir se o ser humano não entender? Nós somos movidos, de fato, a pragas. É uma pandemia generalizada vida no âmbito dessa criação. No Rig Veda, que é um dos Vedas clássicos, Shiva chega para Brahma, que é tido como criador, e diz: você não tem vergonha do que você fez, não? Porque é sofrimento inenarrável em todos os quadrantes da criação. O fato de um criador ter caído na própria obra e se reconstruído a partir de suas partes apodrecidas, isso é uma pandemia permanente. A vida nessa criação ela é pandêmica. Então, assim, isso é a realidade. Indo para a metáfora que você usou como sendo a pandemia algo que nos acorda, eu vou ter que discordar um pouco de você, porque eu não consigo ver que essa última pandemia pela qual nós passamos tenha nos acordado de alguma maneira enquanto humanidade. Ao contrário, eu acho que provou a nossa mediocridade existencial ainda mais quando nós perdemos até a capacidade de contar corpos e nos incomodarmos com isso. Na hora em que um ser humano não sabe mais sequer contar a quantidade de cadáveres que existe,
e ter uma noção crítica disso, nós estamos com problemas muito sérios no uso da nossa racionalidade. E nós, humanos, começamos a discutir coisas terríveis enquanto os cadáveres se acumulavam, mas nenhuma dessas discussões era para resolver o problema em curso. Era para avaliar a atitude deste ou daquele posto em termos de autoridade política em relação ao problema em curso. Mas ninguém... Ou seja, nós perdemos, a pandemia, ao invés de nos humanizar, terminou fazendo com que a gente percebesse mais dolorosamente o quão desumanos nós estamos nos tornando na hora em que a gente não consegue mais nem prestar solidariedade por quem sofre, né? Então, assim, a pandemia, apesar de, como você bem disse, ter penetrado todos os lares de alguma forma, direto ou indiretamente, pega toda a humanidade e assusta todo mundo, mas, assim, quais as lições que nós tiramos disso, né? Eu vejo, na recente formulação do ministério em torno do governo Trump, nos Estados Unidos, do senador Robert Kennedy, que assumiu que é alguém contra a vacina, a verdadeira loucura que está sendo feita, e longe de mim ser contra ou a favor de qualquer coisa nesse âmbito. Eu sou alguém que se vacinou, me vacinarei, ainda que eu tenha críticas profundas a certos tipos de vacina que se faz por aí e a maneira como se promove, mas não é questão de ser anti ou a favor, é de usar o senso crítico em torno de algo que é muito importante para a humanidade, que é a vacina. Mas nem todo tipo de vacina pode ser entendida ingenuamente como sendo bem-vinda, porque os interesses inconfessáveis do Big Pharma, do poder da farmacopeia mundial é terrível. E os caras não estão nem aí, porque certas coisas poderiam ajudar a humanidade, mas como essas certas coisas, tipo educação respiratória, outras tantas, são gratuitas e isso faz com que eles vendam menos remédios, jamais eles irão divulgar o que gratuitamente poderia, entre aspas, facilitar a vida humana. Então, assim, a pandemia, ela termina gerando, já 2 anos depois, ainda atitudes absolutamente malucas, como hoje eu estou vendo no governo dos Estados Unidos, de discussões que também não estão levando o próprio governo dos Estados Unidos a nenhuma situação que possa remediar ou prevenir. 3 anos antes da eclosão da pandemia, do Covid, lá no Congresso dos Estados Unidos, um determinado deputado entregou um projeto de lei para produzir vacinas naquela época em relação a um planejamento que havia preventivo a uma possível mutação do vírus. E o Congresso votou contra. Ou seja, o próprio Congresso, que deveria ter tido essa antevisão, né, lá nos Estados Unidos, não teve. E, de novo, eles estão cometendo o mesmo erro, agora levados por um discurso do novo ministro da Saúde que assumiu, que é o Robert Kennedy, mas o nosso amigo lá está agindo de uma forma meio estranha. Então, assim, se existir uma nova pandemia nos esperando, devido ao problema das verbas para a Organização Mundial da Saúde, devido à postura do Robert Kennedy, devido à postura da União Europeia e à total desarmonia surgida entre China e Estados Unidos em relação aos laboratórios que eles tinham em comum na própria China, se surgir uma pandemia agora, nós estamos mais ferrados do que antes, porque nós não aprendemos com a primeira. Então, eu gastei esse tempo todo só para dizer que eu não concordo com o pressuposto da sua colocação de que a cada pandemia a gente vai aprendendo e vai se vendo como uma só família humana. Eu, infelizmente, estou lhe dizendo, nem com pandemia a gente consegue se enxergar como uma só família humana. Nós não aprendemos a contar cadáveres. A gente ainda fica discutindo outras coisas, enquanto os cadáveres se avolumam, a gente perdeu essa sensibilidade. A simples sensibilidade de se incomodar com a dor alheia. Bem, Jean, nossa entrevista ela está muito gostosa e essas informações acho que são riquíssimas já para um outro debate mais profundo no futuro, quem sabe trazendo ainda mais essas revelações cósmicas que você traz
estas informações que você trouxe hoje para nós aqui. E qual seria a mensagem do Rogério para esse nosso Brasil e que se replicasse para essa humanidade que vem aí com ou pandemia, com sem pandemia, ou de qualquer forma, a esperança? Com ou sem pandemia, a gente só pode replicar a mensagem do Mahatma Gandhi. Gandhi foi alguém que viveu num mundo em que todo mundo discursava e ele agiu. Agiu praticando a sua satyagraha, a sua resistência pacífica e amorosa em torno da verdade que ele acreditava. Então Gandhi dizia, não é mais hora de fazer discursos, não é hora de exigir dos outros. Cada ser humano tem que se transformar no instrumento da mudança que ele quer ver no mundo. Então, se eu quero que o mundo seja um lugar honesto, eu tenho que ser instrumento dessa honestidade, ainda que ninguém mais no mundo seja honesto. Se eu quero que o mundo seja um lugar amoroso, eu tenho que ser instrumento da expressão amorosa, ainda que ninguém mais no mundo o faça. Se eu quero que não haja corrupção no mundo, eu tenho que ser alguém incorruptível, ainda que todo mundo seja corrupto, e eu me ferre sempre, porque todos levam e eu não levo nada. Mas isso aqui é a integridade pessoal que Gandhi nos legou. O ser humano, ele no maior desespero, na pior pandemia, ou seja lá no que for, mas ele sempre estará agindo no âmbito da sua vida, uma vida insignificante, pequena, que todos nós humanos somos pequenos, e a nossa vida é aparentemente insignificante. Mas se você faz disso entre aspas, um palco de atuação, de expressão de cidadania elevada, para você agir no âmbito da sua vida da forma como você gostaria que no mundo agisse, você fazendo isso, você faz a sua parte. Ainda que não redunde em nada, ainda que não multiplique, ainda que não gere nenhum resultado ou efeito nos outros, mas em você, você está gerando, em termos de dignidade pessoal e no ambiente em que você vive. Então, assim, eu não vejo nenhuma mensagem maior que nós humanos deveríamos recolher do que foi dito aqui na Terra nos últimos tempos, do que essa simples observação de Gandhi. Para de encher o saco dos corruptos e de todo mundo. Encha só o seu. Seja você instrumento da mudança que você quer ver no mundo. Acabou-se. Essa é a grande mensagem, porque você não tem desculpas para não fazer isso. Ou seja, mas a gente prefere ficar esculhambando com os outros, com ou sem razão, mas aí não faz o que deveria fazer. Então essa é a grande mensagem do Mahatma Gandhi, que eu acolho no meu coração, e minha vida é uma cópia dessa satyagraha de Gandhi, da resistência pacífica e amorosa em torno da verdade que eu acredito, que eu defendo e expresso, que é a importância da dignidade humana. Crer em Deus, acreditar que Deus vai resolver tudo, crer em fulano ou beltrano, endeusar beltrano, demonizar fulano, eu estou fora. A minha preocupação é cobrar de mim mesmo se eu estou conseguindo ser digno no âmbito da minha vida, e isso em obediência a essa mensagem de Gandhi. Acho que um ser humano fazendo isso estará fazendo o que de melhor se pode fazer nessa hora, que é tentar ser digno, ainda que nos piores momentos. Se tiver que terminar tudo, que seja com dignidade. Se tiver que lutar, com dignidade. Enquanto vida houver, dignidade é a bandeira que eu utilizo em homenagem a Gandhi. Então, nesse final, este exemplo é ser diferente de tudo que está sendo apresentado pela sociedade, muitas vezes. Então, nós não devemos ter medo de ser este diferente, tanto na ética e na moral que você está colocando. Sim. Jean Valelhan, Rogério, muito obrigado por estar conosco aqui no Caminhos do Conhecimento, trazendo esta explicação, mesmo que breve, mas que aprofunda ainda mais o ser que somos, esse ser humano, que ainda vai dar muito o que falar nesse cosmos pelos próximos séculos. Isso aí, eu também participo dessa crença, dessa profissão de fé política. O ser humano ele irá desempenhar
a sua função nesse concerto da vida cósmica. Então tá bom. Muito Eu obrigado. que agradeço. E que tudo aquilo que você possa acolher no seu coração e levar como verdade possa também ser replicado aos que você ama e o que te cerca. Obrigado.